e que aceitou habeas corpus e também concedeu a ordem de liberdade até o julgamento final do habeas corpus. Em terceiro lugar, a ministra Rosa Weber, ela tem dito que respeita a colegialidade. A colegialidade vale, nesse caso, para a turma. No Supremo, claro, vai se formar uma tese e ela, na minha opinião, então, vai se alinhar com os demais ministros. Vai ser um 6-5 ou um 7-5. Um 7-4. 6-5 ou um 7-4. Se você me permitir, Paulo, hoje, lá no Senado, 13 senadores fizeram uma carta para a ministra Carmen Lúcia pedindo que se votasse a prisão em segundo grau. Desses 13 senadores, 7 deles votaram pelo arquivamento do processo do Aécio Neves no Senado Federal. Mostra que são um bando de moral, né? E de 13 de 81, o que é uma minoria. Minoria da minoria. Da minoria. Não dá 20% do Senado, né? Então, essas duas... Até porque, né, Paulinho, cá pra nós, né? Bem cá pra nós, né? Daqui a pouco vários deles vão estar na mesma situação. Né? Agora, pessoal, olha só, eu, apesar de eu não ser advogado, eu estudei 2 semestres em Direito. Na Universidade Federal de Santa Maria. Tem que ouvir essa conversa. Não, escuta. A primeira aula que eu fui, o professor explicou: ninguém pode ser considerado culpado até que seu processo seja transitado e julgado. Primeira aula que eu fui no Direito. Ou seja, um aluno do primeiro semestre. O que quer dizer essa história de transitado e julgado? Expliquem para o pessoal. Era o professor. Professor Walter Jobim, irmão do Nelson Jobim, professor de Direito Penal. Foi meu professor de Direito Penal. E o Nelson Jobim foi professor de Direito Civil. Pessoal, 2 semestres, sem muita coisa de Direito. Pontes de Miranda, inclusive, é minha especialidade. Rapaz, essa conversa... Decisão transitada em julgado é aquela da qual não caiba mais qualquer recurso, nenhum recurso. Esgotados todos os recursos previstos no ordenamento jurídico, a decisão considera-se transitada em julgado. Ora, o presidente Lula tem vários recursos, até o trânsito em julgado. Então, a letra da Constituição é muito clara. A prisão só pode se dar com a condenação judicial transitada em julgado, coisa que está longe de acontecer. E é isso com toda certeza que o Supremo vai firmar amanhã. Você não acha, Paulo? Eu acho que sim. Amanhã, quando é o plenário, é a tese, não é? Então vai se firmar uma tese conforme a Constituição, de que só depois de transitado em julgado é que se pode... e se tiver pena de prisão, porque eu acho que nesse caso o presidente Lula vai ser reformada a sentença de primeiro grau. Vai ser inocentado, né? Ele vai ser inocentado. Não existe prova. Portanto, o que se pretende hoje de alguns segmentos da sociedade é uma ação política contra o presidente Lula, né? Uma ação política. E essas manifestações no Brasil foram manifestações muito tímidas. Por exemplo, em Brasília você chamou de manifestação, não é isso? Sim, manifestantes. E assim é pelo Brasil todo. A Globo só filma de longe. É. A Globo filma de longe para tentar dar uma ideia de que tem muita gente, né? Mas na realidade eu posso assegurar para vocês, aqui em Brasília é um fiasco, não tinham 100 pessoas. Pelo que eu vi por aí, e aquela turma que estava, os paneleiros ressuscitaram, alguns paneleiros ressuscitaram gente com hoje. Raiva, né? Gente com raiva, né? Quer dizer, Então, assim, pessoal, a nossa expectativa para amanhã é uma expectativa positiva. Queremos convidar todas as pessoas para participarem das nossas manifestações, das nossas vigílias. Em muitos lugares, em todo o Brasil, amanhã, o nosso pessoal vai estar reunido para acompanhar o julgamento, né? Com certeza lá no Rio de Janeiro, né? Lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Porto Alegre. E nós também vamos fazer uma cobertura grande aí nas redes sociais. O pessoal está perguntando o quê? É às 2 horas o julgamento amanhã? Alguém sabe? Começa às 2 horas. Começa amanhã às 14 horas, né? Deve ser o primeiro item na pauta. Deve ser o primeiro item da
pauta, né? Então, amanhã, 17h30, lá em Porto Alegre, na Esquina Democrática, né? Na medida que o pessoal vai poder nos informando aí o que vai ter na sua cidade, a gente pode ir falando, né? Quem ainda não compartilhou, vamos compartilhar. Muita gente de São Paulo aqui, muita gente do Rio de Janeiro e muita gente do Rio Grande do Sul aqui conosco. Aqui esse trio aqui é Rio Grande do Sul, São Paulo, né? E Rio de Janeiro. Olha só, pessoal, um outro assunto de hoje, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Você sabe que nós três, há 2 anos e 4 dias, 2 anos e 4 dias, protocolamos uma representação no Conselho Nacional de Justiça sobre aquele episódio da interceptação telefônica que o Moro, de maneira ilegal e criminosa, autorizou contra a Dilma. E depois aquela vergonhosa divulgação do Jornal Nacional dos áudios da dona Marisa conversando com os filhos, né? E mais uma vez, estava pautado para hoje, para que o Conselho Nacional de Justiça analisasse hoje. E mais uma vez, infelizmente, a ministra Carmen Lúcia retirou da pauta a representação. Por que razão vocês acham que essa representação contra o Moro, há 2 anos e 4 meses, depois de inúmeras vezes que entrou na pauta, é retirada da pauta e esse julgamento nunca ocorre, meu caro Vadir? Olha, porque ele ainda é blindado, pela cúpula do Poder Judiciário, particularmente pela ministra Carmen Lúcia. E eu digo ainda, porque isso não vai durar muito tempo não, Paulo. Mais cedo ou mais tarde, vão jogar Sérgio Moro aos leões, porque a tarefa que ele tinha a executar já foi executada, que era perseguição e condenação ao presidente Lula. Então essa turma aí da Lava Jato, né, ela vai ser expelida do sistema e vai sentar no banco dos réus. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Enquanto isso, a ministra Carmen Lúcia não cumpre com seu dever. Ora, como é que um processo dessa magnitude, dessa importância, em que está se imputando a um juiz que virou celebridade a prática de um crime, ela retira de pauta o julgamento, agindo dessa forma, desde que nós protocolamos esse pedido? Fomos eu, o Pimenta, o Teixeira, a Jandira Fegali e outros deputados, e diuturnamente ela tira de pauta, né? Agora, isso é por enquanto, né? Isso é por enquanto. Como é que podia colocar em pauta... O Vadir, tem que falar um pouquinho mais alto. Tudo bem, querido? Deputada Benedita aqui. Benedita da Silva, se tu chegar aqui, tu vai falar. Pode falar um pouquinho mais alto, Vadir, que a tua voz é muito baixa. Quem não compartilhou, compartilhe, né? Coloque a hashtag, continua com o som baixo. O que tu acha dessa história do CNJ, meu caro Paulinho? Eu acho que eles não colocam em julgamento porque vai dar clareza que ele é um juiz parcial. E ao dar clareza que ele é juiz parcial, anula a sentença contra o Lula. Isso é, ninguém pode submeter um julgamento de um juiz parcial. E um julgamento no CNJ vai dar essa clareza. Ele é um juiz parcial e isso repercute na anulação da sentença contra o Lula. Exatamente. E uma segunda questão que eu acho importante, todos vocês perceberam que no dia do debate do habeas corpus no Supremo, eles, ao invés de colocar em julgamento o auxílio moradia, eles retiraram da pauta, a Carmen Lúcia retirou da pauta e mandou para uma arbitragem. É inacreditável. É inacreditável. Ela tirou da pauta o auxílio moradia. Tirou. O Fux era o relator. Benedita da Silva. Aqui, nossa companheira Nossa Benedita grande companheira Benedita da Silva, o Brasil inteiro ligado aqui, quer saber qual é... A Benedita tá bem aí, Benedita tá parecendo legal, tá bonitona ali, ó. Qual é a sua expectativa para amanhã, deputada Benedita? Que haverá de ter justiça. Essa é a nossa expectativa. Há uma grande mobilização, a população espera isso. Nós esperamos também que o Supremo, né, possa garantir a seriedade da Constituição brasileira. Eu que fui uma constituinte, vejo que esse é o grande momento do povo brasileiro de dialogar com os guardiões. E esses guardiões
estão lá no Supremo e nós esperamos que não haja nenhuma parcialidade. Nós entendemos que possa haver até alguma divergência, mas serão realmente imparciais na votação dessa matéria. Até porque, né, nós estamos observando de que estão fazendo alguns um cavalo de batalha para uma coisa que é dada a qualquer um cidadão, que é um habeas corpus. Né? Vocês que são homens da lei, que entendem muito mais do que eu essa questão, sabem perfeitamente de que não se deva negar a ninguém, principalmente ao cidadão que nós estamos acompanhando, tem sido altamente perseguido politicamente, decisões na segunda instância tomada, e nós vemos aí que é uma decisão política. Isso. Então é justo que agora nós tenhamos verdadeiramente o Supremo dando essa última palavra. É isso, perfeito, Benedito. O pessoal está comentando aqui o que vocês acharam da história do jejum do Dallagnol. O pessoal está sugerindo que o jejum seja estendido até que o Aécio Neves seja preso. Mas daí o homem vai virar um faquir. Aí o homem vai virar se o Dallagnol tiver que ficar em jejum até o Aécio Neves ser preso, esse cidadão vai virar um faquir. A senhora não acha, deputada Benedita? Segundo ele, né, evangélico, como eu sou evangélica, o jejum é uma prática que se usa, né, para expulsar certos demônios. E eu acho que ele deve estar pensando nisso. Nós não descobrimos até agora quem foi o diabo que estava, né, naquelas malas cheias de dinheiro. Então ele deve estar jejuando a favor disso. Ele deve estar jejuando também para expulsar esse demônio que ninguém sabe quem é o dono do helicóptero, pousou na fazenda de quem e o que tinha dentro. Ele precisa expulsar esse demônio que está aí invisível, né? As delações premiadas até agora não prestaram conta aí para o povo, onde é que eles estão colocando isso, como é que é isso, se as pessoas vão lá e dialogam, vão espontaneamente, chegam ali e falam, ou se tem alguma ameaça, alguma forçação de barra. Eu acho que é nesse sentido que ele está jejuando. Só pode ser para isso. E se for para isso, realmente vai virar faquir. O pessoal está dizendo aqui, Dallagnol é um fariseu, Paulo Teixeira. O que você acha? Então, eu acho que pela fala da senadora, deputada, governadora Benedita da Silva, que se ele estiver fazendo o jejum para expulsar os demônios, eu acho que vai ser insuficiente um jejum de uma manhã de quarta-feira. É muito pouco para o volume. O jejum dele é só de 4 horas? É, só de 4 horas. Mas de 4 horas é muito pouco esse jejum. É um volume muito baixo, um tempo de jejum muito baixo para o volume de diabos que ele tem que espantar. Eu hoje vi um post na internet da filha do Gil, né, da Bela Gil, dizendo que ele podia trocar um jejum por provas, né, que ele não conseguiu trazer para o processo contra o presidente Lula as provas que ele deveria ter feito, né? E demonstra também, outra pessoa fez uma reflexão que eu achei muito importante, demonstra que ele usa um instrumento religioso para uma atividade profissional. Quer dizer, eu acho que isso tem um nome que é charlatanismo. Vadir, tu viu que o Marcelo Bretas, juiz do Rio de Janeiro, também está em jejum, né? Ele diz que ele vai rezar pelos Bretas, mas em jejum ele não. O Marcelo Bretas vai entrar em jejum, vai só rezar. Exatamente. Vai orar pelo irmão dele, pelo Dallagnol. Tu já viu o juiz e procurador se portar diante da lei, diante de um julgamento desta maneira, Vadir? Olha, Paulo, esses juízes, esses que assinaram abaixo-assinado, esse Bretas, Dallagnol, Moro, eles se promiscuíram com o fascismo. Hoje é difícil distinguir MBL, Vem Pra Rua e essa turma aí de magistrados e procuradores. O que eles estão fazendo está afrontando a lei orgânica da magistratura.
por muito menos pelo simples fato de estarem assistindo a um ato público contra o impeachment. 4 juízes do Rio de Janeiro foram processados no CNJ, perseguidos, e não fosse o ministro Lewandowski em trancar com uma medida liminar, possivelmente esses 4 juízes estariam hoje condenados. E agora, esses magistrados, essas magistradas, todos eles ganhando auxílio moradia de maneira ilegal e imoral, afrontam a lei orgânica da magistratura. O juiz não pode manifestar opinião sobre processos que estejam sob seus cuidados ou de outro juiz, processos que estejam em curso, que estejam em tramitação. Então, o Brasil, de fato, mergulhou de cabeça no estado de exceção. E amanhã o Supremo Tribunal Federal terá a magna tarefa de tirar o Brasil do estado de exceção. Se esse habeas corpus for, como eu acredito que será, concedido, essa ordem de habeas corpus, que não permitirá a prisão do ex-presidente Lula, nós estaremos dando um passo gigantesco a partir do Supremo Tribunal Federal para superar o estado de exceção. O Supremo, que foi um dos fatores protagonistas de mergulhar o Brasil no estado de exceção, pode ser um fator protagonista de nos tirar do estado de exceção. É o que estará em jogo amanhã, lá nesse julgamento do habeas corpus. O pessoal está comentando aqui que foi instaurado hoje um processo para investigar o deputado Alberto Fraga por conta daquela postagem que ele fez espalhando fake news e mentiras sobre a vereadora Marielle. Não, foi aquela que a gente fez. O pessoal está perguntando se algum de vocês sabe aquela história daquela desembargadora. Marília Castro Neves. Deu alguma coisa aquela representação? Não, ela está tramitando a representação no CNJ, a ação penal contra ela, a ação civil contra ela, proposta por exemplo, eu estou advogando para o João Willis, ela também ofendeu o João Willis, né? Na mesma postagem que ela ofendeu a Marielle, ela ofendeu o João Willis. Então tem ação penal, ação civil, representação disciplinar. Ela que menoscaba os advogados, Paulinho, vai ter que encontrar bons advogados aí para tirá-la dessa. E eu espero que os honorários sejam cobrados de acordo com a importância do caso, né? Já que eles investigam tanto, né, o pagamento de honorários dos advogados, vamos ver se vão investigar no caso dos advogados dela, né, que devem cobrar de acordo com a importância do caso. Então essa desembargadora está em maus lençóis. E acho que, para dar o exemplo, né, sempre se corta na carne para dar o exemplo, o CNJ vai lhe aplicar uma pena. Acho que ela vai perder o cargo de desembargadora. Alguma questão sobre isso, pessoal? Mais alguma questão? Eu queria fazer uma questão correlata aí, né? Hoje deve fazer 18 dias que aconteceu o assassinato da Marielle. E há 18 dias não se esclarece a autoria. Então eu acho que nós precisamos, inclusive, fazer uma movimentação, uma mobilização na internet, toda a rede, pedindo esclarecimento da autoria do assassinato da Marielle, para que isso não caia no esquecimento. Paulinho, eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço, que é ressalvar a atuação da polícia. Nós estivemos na semana passada com o chefe de polícia lá do Rio, o delegado Rivaldo, que eu conheço desde a época em que eu era presidente da OAB, e ele delegado de homicídios. Ele era amigo pessoal da Marielle, o delegado. Ele que está investigando? O chefe da Polícia Civil, tá? É um policial ultra competente, defensor de direitos humanos, né? É muito importante que se saiba disso. E ele falou conosco. A Benedita não pôde ir, o voo dela era mais tarde, ela não conseguiu trocar. Tivemos eu, Jandira, o Glauber, Jandira e Glauber. E ele foi muito claro conosco. É óbvio que nós não fomos lá pedir detalhes da investigação. Uma investigação, ela não pode ser colocada à luz do dia. Olha, nós estamos fazendo assim, estamos fazendo assado.
Ele nos garantiu que está avançando, viu, Paulinho, nas investigações. Ele garantiu. Boa notícia. Né? E eu confio muito, viu, Paulo? Olha, dificilmente quem acompanha minha trajetória sabe se eu estou falando isso. É porque normalmente nós somos críticos da atuação policial naquilo em que há policiais bons. E há policiais bons, e o doutor Rivaldo é um desses exemplos. Doutor Rivaldo. Doutor Rivaldo. Estamos levando fé na sua investigação. Estamos levando fé. E eu acho, Paulo, que nos próximos dias nós vamos ter novidades. Agora, Benedita, esse clima de dúvida sobre o que realmente aconteceu acaba criando um medo generalizado nas lideranças do Rio de Janeiro. Mas claro, né? Porque as lideranças, como Marielle, uma grande liderança, uma liderança comunitária e uma mulher que se preocupava, né? A Marielle eu conheci desde menina na favela da Maré, e ela cresceu assim envolvida na questão dos direitos humanos. Então todas as pessoas que defendem os direitos humanos ficam numa situação realmente assustadora, porque nós temos como uma execução o fato. Agora, o que o Adi coloca é uma verdade. Nós, do que sabemos, esse processo agora está em boas mãos, porque é uma pessoa, inclusive, que a própria família, a Mônica, a companheira da Marielle, coloca que ela confia, que eles estão esperando, e eles disseram que as investigações estão avançadas, mas como todos nós sabemos, não podemos entrar nessa investigação profundamente, porque aí você vai ter os instrumentos que você possa ter, que está rastreando aí, são instrumentos que eles têm em suas mãos como estratégia deles. Agora, a comissão externa, né, que tem se reunido e hoje também se reuniu, está querendo ouvir, né, o que eles vão nos dizer a respeito das outras testemunhas, não falar aquilo que eles têm como, realmente disse, estratégia, mas até agora que saibamos, ainda não foi ouvida o suficientemente a assessora que estava no carro, ela não foi ouvida, e mais um outro nome que disseram que não foram ouvidos, também não foram solicitados a dar nenhum testemunho a respeito. Então, a comissão externa se reuniu e vai estar, então, requerendo de que uma audiência pública para ouvir ambos os lados e perguntar, né, os investigadores. Pessoal, vamos pedir para o pessoal compartilhar, colocar a hashtag aí Lula inocente, Lula presidente, né? Globo lixo, porque tá o lixo essa cobertura aí da Rede Globo, da Bandeirante. Mas olha lá, muito, né? Pouca gente. E os manifestantes, as manifestações. Nós estamos assistindo no Brasil hoje, são manifestações. Agora o pessoal está perguntando aqui o seguinte: quem é que paga essas manifestações? Eu não vi, mas tem uma página inteira na Folha de São Paulo. Tem chamada no Capa e página inteira da Folha de São Paulo. Aquela página deve custar R$500 milhões. Passa aqui, Vicente, aperta aqui para te dar uma palavra. Tem uma página inteira na Folha de São Paulo hoje. Deputado Vicentinho, mais um companheiro aqui. Quem é que pagou aquela página do MBL, vem pra rua, sei lá quem hoje? Só pode ter sido os empresários, os grupos econômicos que fazem isso, porque, é claro, primeiro, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando, meus colegas de bancada. É uma turma forte aqui, hein? Pois é, mas é claro que o que está em jogo é o interesse de classe. É luta de classe que nós estamos vivendo. Quem é que está fazendo todo esse esquema? Os poderosos que não aceitam que o povo pobre tenha o direito de estudar, de comer bem, de viver bem. Quanto mais o povo vive bem, quanto menos o povo depende da exploração, mais o povo é independente e saberá escolher seus representantes. Estão manipulando de maneira profunda, e o que está no Poder Judiciário colocado é o nosso fio de esperança. Vamos ver o que é que o Supremo, se o Supremo de fato é Supremo, na hora de decidir sobre essa questão tão importante. Por que eu estou preocupado? Porque se querem a condenação na segunda instância, meu líder, eles vão gostar disso. Daqui a pouco vão querer condenar na primeira.
prender na primeira, daqui a pouco vão prender sem nenhum julgamento. Porque como não está extinto a prisão preventiva, nem a prisão temporária, quando representa qualquer perigo. Agora, para que a última instância, se ela existe para que o cidadão brasileiro possa recorrer? O que está em jogo não querem o Lula presidente da República, mas será com a força do povo. Exatamente. Muito bem. E essa coisa de quem está pagando, Quem paga? hoje nós Quem sabemos paga? que a Skype, Tchau, né? tchau, tchau. Que a Skype também está fazendo isso, né? Já houve uma determinação judicial proibindo. Proibindo, porque ela estava ajudando, né, nessa promoção. Aliás, E você pode mandando os observar funcionários irem. outra coisa também, a manipulação que já estão fazendo, né? Eles não divulgaram nada por exemplo, do ato de apoio ao Lula ontem no estado do Rio de Janeiro. No entanto, eles estão pegando meia dúzia de verde e amarelo, que estão entregando esse país de verde e amarelo, para dizer que o movimento que querem o Lula preso, que o povo, esse não é um povo, isso é mentira. O povo estão a milhares na rua querendo Lula, e Lula de volta, hein? O Lula, o Lino, me permita só dizer Só bota a cara, que é o seguinte, eu vou botar na minha caneta. vou sair. Não. Olha, quero mandar um abraço para a direção da FETRATELP, que entrou com uma ação contra a Sky. Foi edição, quanta? Fala o nome? Sky. Foi uma decisão dos sindicatos, filiados à CUT, e a juíza compreendeu o fato de que, ora, liberdade para lutar não tem, direito não tem. Agora, é bom lembrar que essa empresa foi criada pela Globo e hoje é de uma das mais poderosas multinacionais, mostrando interesse lá de fora contra o nosso interesse. Deputado Leonardo Monteiro. Quero complementar, líder. Vamos apresentar primeiro. Em Deputado defesa Leonardo Monteiro, nosso camarada de Minas Gerais, prestigiando aqui a nossa transmissão. Leonardo, em primeiro lugar, expectativa para amanhã. Quero te cumprimentar, líder, te parabenizar. Em defesa da democracia, em defesa do Lula, amanhã nós estamos convidando todos os militantes, toda a população do Brasil inteiro para participar aqui em frente ao STF, para que a gente possa garantir a liberdade e a democracia. Lula presidente. Muito obrigado, Leonardo. Pô, essa transmissão aqui, tá o Brasil inteiro aqui hoje, hein, cara? Estamos pedindo, aqui, Paulo, né? para falar sobre essa... Duas coisas nós temos que falar. Uma, essa história que estão espalhando, que se o habeas corpus for até o habeas corpus vencer, que vão soltar tudo que é pedófilo, estuprador, tudo que é... Eu até falei na tribuna agora sobre isso. Esse negócio que estão espalhando nas redes sociais. Isso chama terrorismo. É terrorismo. Isso é uma mentira. O problema penal midiático é mentira. A prisão ela pode se dar a qualquer momento, do ponto de vista da necessidade que o juiz entender, a prisão cautelar, né? Para que as pessoas saibam, a maioria dos presos brasileiros que estão lá na penitenciária, 40% deles são de presos temporários, sem condenação de mérito ou com condenação de primeira instância. São esses que a justiça entendeu como perigosos à sociedade, né? Então, porque podem fugir, podem matar, podem estuprar, né? Então não tem nada a ver. Então não tem nada a ver, isso é mentira, né? É mentira, isso é mais uma tentativa de condicionar o Supremo Tribunal Federal a não conceder a ordem de habeas corpus ao presidente Lula, com argumentos desse tipo, argumentos primários, argumentos mentirosos, distorcidos. E é óbvio que o Supremo não vai se deixar influenciar, vai curvar a sua espinha por conta dessas idiotices, né? Então, isso tem que ser combatido, isso é mentiroso, né? Enfim. Querem falar sobre isso aí, pessoal? Eu acho que é isso, eu acho que é um terrorismo no sentido de tentar influenciar, mas esse é um argumento tão primário que alguém que conhece a matéria não cai nesse argumento e, evidentemente, o que está discutindo é o direito da pessoa responder em liberdade quando essa pessoa não representa nenhum risco para a sociedade. É isso que está se discutindo. Agora, a cobertura da imprensa é um negócio nojento. Meia dúzia de paneleiro e eles dão né? Ofendendo o Supremo. Greve geral, tudo que a gente faz não tem espaço nenhum. Só antes de encerrar, Leonardo, não sei se tu tem alguma informação, o pessoal está perguntando muito aqui sobre o prefeito do PT, que foi encontrado morto hoje em Minas Gerais.
enforcado. Tem alguma informação maior? O que a gente pode informar o nosso pessoal aqui sobre esse prefeito do PT? Tinha um programa de rádio na cidade dele, foi encontrado enforcado dentro do estúdio, uma rádio comunitária hoje. Tem alguma informação, Leonardo? Sim, ainda se tem poucas informações, mas é um companheiro de segundo mandato, ou seja, foi reeleito pelo Partido dos Trabalhadores como prefeito. É um companheiro novo, tem 38 anos, portanto nós estamos muito sentidos com a morte dele. Está sendo apurado os motivos do enforcamento. Né? Ele iria gravar um programa de manhã numa rádio comunitária na cidade e foi encontrado enforcado. Portanto, a nossa expectativa é que seja apurado o motivo, né, do falecimento, da morte dele, para que seja esclarecido para todos os seus familiares e toda a nossa... Ainda não temos maiores informações, né? Ainda não. Não temos ainda maiores informações. É isso, pessoal. Mais alguma questão, pessoal? Compartilhe aí, diga uma cidade de onde acompanharam. E fica aqui, então, uma palavra aqui de cada um de nós. Eu estou confiante. Se Deus quiser, amanhã nós estamos nessa hora aqui fazendo a nossa transmissão, tendo tido uma vitória da democracia, uma vitória da Constituição lá no Supremo Tribunal Federal. Tu, Paulinho, o que tu me diz para amanhã? Eu também estou confiante que o Supremo Tribunal Federal vai colocar ordem na casa. Porque hoje o que há é uma bagunça institucional. Um procurador, quando diz que vai fazer jejum, quando parte do judiciário quer pressionar as instâncias superiores, isso demonstra um desarranjo institucional. Que o Supremo é que tem que pôr ordem na casa, tem que dar a linha. E amanhã eu espero que o Supremo, com sua autoridade, com sua maioria, consiga acalmar a vida institucional, dizer sobre o direito. E dizer sobre o direito é dizer que a Constituição é literal nesta questão em relação à presunção de inocência. Então essa é a minha confiança. Esses segmentos que hoje querem a prisão do Lula são os mesmos segmentos que puseram o país de cabeça para baixo, que levaram ao golpe e que ajudaram a tirar os direitos dos trabalhadores, a destruir a indústria nacional e a diminuir a soberania brasileira. Por isso que amanhã eu acho que o habeas corpus vai ser concedido ou de 6-5 ou de 7-4 e a partir desse momento nós vamos voltar e as eleições é que vão botar jeito no país. Deputada Benedita, sua expectativa para amanhã? Eu boto fé. Não sei dar o placar, mas o que me importa amanhã é que sejamos todos vencedores, porque Lula vencendo é o Brasil que vence. Deputado Leonardo Monteiro. Eu tenho também um sentimento positivo, até porque é preciso de registrar a força do presidente Lula, a capacidade de resistência do presidente Lula, cultivando e preservando a democracia no nosso país. Ontem nós tivemos um grande ato no Rio de Janeiro, Benedita da Silva estava lá, com milhares, o nosso Godinho da Música também estava, com a presença de milhares de militantes, vários partidos de esquerda, movimentos sociais, em defesa da democracia e em defesa do presidente Lula. E nós esperamos que essa força, essa energia positiva que toda a sociedade brasileira espera, eu sinto isso em todos os cantos de Minas Gerais que vou, lá nos grotões, a gente sente, líder, daquelas pessoas simples que falam que Lula precisa de estar livre e eles estão tentando impedir a liberdade do Lula porque sabe que se Lula estiver livre e Lula for candidato, Lula ganha as eleições. Portanto, a nossa expectativa positiva é que a justiça será feita e Lula e a democracia prevalecerão a verdade amanhã aqui no Supremo Tribunal Federal. Coloca a hashtag aí Lula livre, povo com Lula, Lula inocente. Vadir, só uma informação antes de tu fazer tua conclusão. O pessoal está informando que hoje à noite, no programa do Pedro Bial, golpista da Rede Globo, adivinha quem vai estar lá comentando os fatos do dia da política? Sérgio Moro. Luiz Fux. Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, estará hoje à noite no programa do Pedro Bial para comentar
É uma vergonha, meu. É uma vergonha. Juiz participando de programa de televisão às vésperas de um julgamento como esse. Quer dizer, isso aí é Globo Lixo. Coloca essa hashtag Globo Lixo aí, né? Mas eles escolheram bem a personagem que vai lá, né? Luiz Fux, efetivamente é alguém que é um ponto fora da curva lá no Supremo Tribunal Federal, não tem estatura intelectual para lá estar, né? Ele, inclusive, é relator dessa imoralidade. Ele estendeu auxílio moradia, né, para todos os juízes do Brasil, né? É bom que todo mundo saiba disso. Bilhões de reais que foram e estão sendo gastos com esses juízes, né, ganhando imoralmente e ilegalmente auxílio moradia. Aliás, Bretas e Delayon, eu vou passar a levá-los a sério o dia que eles devolveram que ganharam ilegalmente auxílio moradia. E amanhã eu acho que o Supremo vai repor a Constituição no patamar de onde nunca devia ter saído. O altar da institucionalidade, né? A lei maior. Amanhã o Supremo repõe a lei maior no seu lugar, concedendo a ordem de habeas corpus ao ex-presidente Lula. Muito bom, pessoal. Então amanhã, todo mundo nas manifestações, Porto Alegre, 17h30 na Esquina Democrática, vigília a partir do meio-dia. Aqui em Brasília nós vamos estar também lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Quem não compartilhou, compartilhe. E uma excelente noite para todos vocês. E vamos ficar aí na vigília, na mobilização. Se Deus quiser, amanhã é um dia histórico para todos nós. Lula livre, Lula presidente. Um grande abraço, pessoal.